Olá, meninas, tudo bom? Hoje é quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 17º dia da 11ª caminhada de oração. Estamos caminhando no tema descanso, libertação e juízo. O tema do dia é o banheiro. Nós estamos falando dos cômodos da nossa casa. A gente está falando sobre que a gente tem 5 casas para a gente cuidar, que é a terra, a nossa casa física, o nosso corpo, a nossa mente, nossa alma. E nesses dias a gente está falando sobre os cômodos da nossa casa, a importância de cada um deles e trazendo uma conotação espiritual para que a gente desperte e leve mais a sério a nossa casa, tá bom? Hoje está um dia chuvosinho por aqui, primeiro dia de outono, e vamos com a graça do Senhor. O tempo está voando e setembro já está entrando para a reta final, né? Vamos lá, o texto-chave é Deuteronômio capítulo 23, no versículo 13 e 14. Antes de eu ler, irmãs, eu queria falar que o banheiro é um cantinho da casa que ele fala de purificação. Fala de privacidade, fala de uma purificação diária. O banheiro fala da gente observar o nosso corpo. O banheiro também mostra se nós estamos cuidando da nossa saúde. O banheiro também está muito ligado com o que a gente come, né? Está totalmente ligado com a cozinha. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre banheiro. Eu espero que você seja edificada, mesmo falando de banheiro, tá bom? Vamos lá, com a graça do Pai. Deuteronômio 23, no versículo 13 e 14. Quando você lê, irmãs, os primeiros 5 livros da Bíblia, né, chamado Torá para os judeus, Levítico, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, mas mais específico, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, era o Senhor dando instrução sobre tudo, como que os judeus deveriam viver, porque os judeus eram o povo escolhido, era uma nação separada. O Senhor queria que eles fossem uma nação santa, eleita, escolhida, separada. Não que o Senhor não se importasse com os outros povos, não é isso. Mas o Senhor queria que a nação de Israel fosse um modelo. Às vezes as pessoas não entendem, né? Por que Israel é escolhido, separado? Da mesma forma que a igreja é, irmã. Por que a igreja é escolhida, separada? Porque o Senhor quis que fosse assim. E a igreja, ela foi separada para quê? Para que a gente seja luz. A Bíblia diz que nós somos luz e sal da terra. Então, a igreja foi separada para que a gente fosse um exemplo nesses dias. Felizmente, a gente muitas vezes não tem sido, né? Mas esse é o propósito da igreja, esse é o propósito do povo de Israel. Eles teriam que ser exemplos para os outros povos. Eles teriam a missão de, através do relacionamento deles com Deus, em todas as áreas, todas, tudo importava para Deus, tudo importa para Deus. Até mesmo o nosso banheiro importa para Deus. Através de todas as áreas, o estilo de vida que eles teriam, aonde manifestaria cada dia a presença de Deus, o relacionamento deles com Deus, que é um Deus pessoal, que é um Deus vivo. Quando você lê a história do povo de Israel, você vê o quanto Deus interagia com aquele povo, o quanto Deus fez. Então, no nosso sentar e no nosso levantar, na nossa casa e nas nossas tendas, de tudo que nós temos falado, quando o povo de Israel vivia desta maneira, seguindo as ordenanças do Senhor, eles iam atrair, né, os olhares das pessoas, eles iam atrair e dizer, né, o povo ia dizer: quem é essa nação forte, saudável, próspera, né? Existe uma palavra ali em, acho que Josué, quando Josué vai conquistar a terra prometida, que Raabe fala: eu ouvi dizer do seu povo. Toda a terra já tinha ouvido dizer ali, todo o povo da vizinhança, né? Tinha ouvido dizer: vem aí um povo forte. Então, quando Deus dá essas instruções, é pensando na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso futuro. E é maravilhoso esse versículo que eu vou ler, de ver um Deus que se preocupa com a limpeza, com a purificação, com a saúde do seu povo. Então, a gente tem que parar, às vezes, de olhar para o Antigo Testamento e achar que é um peso, né?
As pessoas falam e os outros nem lê, nem sabe o que está ali, fica falando que é um peso. Ah, que a lei já foi abolida porque aquilo era um peso. Gente, né? Vamos ler que a gente vai entender o que Deus queria, né? O que trouxe peso, irmãs, que traz peso, sabe o que é? É a religiosidade. É porque no meio de uma comunidade sempre vai existir aqueles que querem ser além do que Deus mandou, quer fazer além do que Deus pediu, quer ser o santarrão, né? Não quer ser um exemplo para atrair outros, quer ser um exemplo para punir os outros. E aí surgiu as seitas, os fariseus, os saduceus e os seus lá, que aí trouxeram mais peso para o povo. Então isso traz muita confusão nessa parte, não ia falar parte cristã, não é nada disso não, irmã, estou dormindo ainda. Essa parte religiosa. Mas vamos lá. Deuteronômio capítulo 23, no versículo 13 e 14, fala assim: dentre as suas armas, você vai ter uma pá. E quando você sair para fora do arraial e defecar, você vai, com essa pá, você vai esconder, você vai cobrir o que você defecou, as fezes. E aí no versículo 14 fala assim: porque o Senhor teu Deus, ele anda no meio do teu acampamento para te livrar, para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento é santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Olha que coisa linda. Um Deus que se preocupa em o acampamento do seu povo. Nós falamos ontem sobre isso, que as pessoas viveram em tenda 40 anos. Você imagina que saiu muitas pessoas, né? Mais de 6 mil, não lembro se é 6 mil, 6 milhões, não lembro. Acho que é 6 mil pessoas. Eu não lembro, irmãs. Saiu muita gente, uma multidão saiu do Egito. E você imagina um acampamento sem ordem, né? Como que ia ser isso? Mas Deus, nessa palavra, quando Moisés passa um tempo ali com Deus no monte, o Senhor fala sobre tudo para Moisés, como deveria ser. Até o banheiro. Então, o banheiro era fora do arraial. Separa um lugar fora. E tampa, cobre. Porque senão o que ia virar, né, irmãs? Então, nosso Deus é maravilhoso. E aqui fala uma palavra que eu gostei muito. Olha, ele anda no meio do teu acampamento. O Senhor anda no meio do nosso lar. Ele anda na nossa casa. Ele está observando como é que nós estamos cuidando das coisas. Ele está observando se nós estamos dando atenção aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Os judeus, irmãs, eles são muito rigorosos com essa questão de limpeza. Eles são muito metódicos, né? Eu vi lá no Israel, no hotel que a gente ficou, antes de você entrar para a parte de alimentação, tem o lugar de você lavar as mãos. Eles são muito rigorosos com a questão de lavar as mãos. E uma coisa que a pandemia trouxe foi a questão de lavar as mãos, né, irmãs? Lavar as mãos, usar álcool gel, e tudo isso melhorou muito as enfermidades na Terra. Muita gente começou a dizer, mas agora só se fala de Covid, não tem outras enfermidades, não tem gripe, não tem... Mas é porque melhorou muito as alergias. Isso foi provado, isso você pode perguntar para qualquer médico, enfermeiro, quanto melhorou. As pessoas não pararam de ir só porque estava com medo de pegar Covid, é porque melhorou. Eu sei porque a minha filha mesmo, ela tem crise de alergia, é lógico que ela já vem melhorando, com a imunidade dela tem melhorado, outras coisas que eu tenho usado, né? Como eu já comentei na minha rede social dos óleos essenciais, que tem ajudado ela também, mas devido a usar máscara, lavar mais as mãos, ela melhorou muito. Ela praticamente não teve nenhuma crise nesses 2 anos de pandemia. E quando a gente foi no médico, a gente comentou sobre isso com ele, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no médico do Brasil, e os dois falaram que devido a isso, dessa higienização, como melhorou as enfermidades. E eu acho que é um costume que a gente não deve perder mais, né? Não importa se a pandemia vai acabar, aliás, em nome de Jesus, espero que acabe, né? Mas acho que é um costume que a gente não deve deixar. É álcool gel, lavar as mãos.
Aqui já se usava muito álcool gel, tanto é que faz parte do material escolar da criança. Você mandar um álcool gel para a escola, mas ficou muito mais intenso em todos os lugares. Enfim. Então, irmãs, vamos ler também Levítico, no capítulo 16 e no versículo 4, que vai falar sobre banho, porque no banheiro, nós falamos da nossa, nessa parte fisiológica, das nossas necessidades fisiológicas, e também ela é um lugar de você tomar o seu banho. E então Deus, como eu mostrei aqui, Deus importa com cada cômodo da nossa casa. E o banheiro, ele revela também um pouco da nossa intimidade. E eu queria perguntar para você, quem é você quando você se despe, quando você tira a sua roupa? Você é uma pessoa extremamente vergonhosa que não olha para o seu corpo? Ou às vezes você banha correndo para não ter contato com o seu corpo, para não se olhar? Às vezes está se achando feia, se achando acima do peso, ou se achando muito abaixo do peso. Ou você tem, às vezes, um distúrbio de que, devido a alguma coisa que aconteceu na sua vida, você quer tomar banhos e banhos para tentar limpar aquilo que você acha que é sujo. Isso é uma síndrome que os psicólogos dizem, né, os psiquiatras. Eu já ouvi dizer várias vezes, pessoas que têm síndrome demais da limpeza, às vezes, não estou dizendo que é todas, viu, irmã, mas às vezes tem um fundo de que ela está tentando, é como se ela estivesse tentando limpar algo que faz mal para ela. Isso tem relatos de abuso sexual ou de impureza sexual, e aí a pessoa quer tomar banho. Dizem que tem pessoas que chegam a se esfregar tanto até se ferir às vezes, ou toma vários banhos por dia. Então a gente precisa olhar para a gente. Quem somos nós quando a gente se despe no nosso banheiro para tomar um banho? Quem somos nós, né? E eu quero ler aqui sobre Levítico capítulo 16, no versículo 4. O Senhor estava dando uma ordenança para como que ia ser o sacerdote, o que ele tinha que fazer. Então está falando assim: vestirá ele a túnica de linho fino, sagrada, ele terá a calça de linho sobre a pele, cingir-se-á de cinto, se cobrirá com mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Está falando para Arão, tá bom? E ele banhará o seu corpo em água, e então vestirá. Então o sacerdote, antes dele usar as roupas do serviço santo, né? Porque naquela época Deus estabeleceu que os sacerdotes tinham que ter uma vestimenta para ministrar diante do Senhor, para demonstrar quem era o sacerdote também, né, irmã? Para fazer uma separação ali. Então, antes disso, ele tinha que se banhar. Então, quem somos nós quando nós nos banhamos? E eu quero falar um pouquinho sobre banho, que em Israel, a nação judia, ela tem um costume de um banho de purificação. Esse banho, ele chama-se mikveh, né? É um banho de purificação para as mulheres. Não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu não sei muito profundo sobre a situação. Eu só sei que é um banho de purificação. E quando a gente está visitando as ruínas de Israel, vou ver se eu acho uma foto aqui, mas se eu não postar hoje, se não postar agora de manhã, eu ainda posto hoje a foto de alguma ruína onde mostra que ali era um lugar do mikveh. Então, as sinagogas, as ruínas da sinagoga tinha esse lugar, que é como se fosse um tanque ou uma piscina. E várias ruínas a gente via esse tanque. Dizem que esse tanque ele tem que ser de água natural, tá? Água da chuva ou do rio, água natural. E ele é um banho purificador. E as mulheres, elas, depois da menstruação delas, elas têm que entrar nessa piscina para ter esse banho purificador, feita ali pela alguma mulher que entende do assunto lá, né? Mais entendida. E ela se purificava, porque a menstruação, na palavra, também era considerada impura, né? E às vezes a gente tem uma concepção, mas por que é impuro? O impuro nessa conotação aqui, irmãs, é a questão da higiene, né? Não é que a pessoa está
é um pecador. Não, é questão da higiene. Então, tinha a ver com espiritualidade, porque a gente tem que entender que as nossas necessidades fisiológicas, elas estão colocando para fora aquilo que não serve mais. Eu lembro quando a minha filha tinha 3 aninhos, que ela começou a perceber sobre menstruação, e ela perguntou o que era, e eu disse, filha, repete com a mamãe. Menstruação é o sangue que não presta, que não serve mais e o corpo joga fora. E era engraçado que eu fiquei ensinando vários dias para ela até ela conseguir repetir a frase, né? E é isso, a menstruação ela é um sangue que não serve mais, ela é um sangue que precisa ser colocado para fora. Todo mundo sabe disso, né, irmã? Mas eu preciso falar isso aqui para a gente entender. As fezes, a mesma coisa, são os restos dos alimentos que não servem mais. A urina, mesma coisa, já foi, a água entrou no nosso corpo, fez o seu trabalho, precisa ser colocado para fora. E então existe essa coisa do banho, né? Essa valorização que os judeus dão para o banho. E dizem que essa purificação que as mulheres fazem, diz que abençoa muito a relação sexual do casal. E isso fala muito ao nosso coração. Porque a Bíblia diz que a mulher santifica o marido. Isso é um outro assunto importante, né? A mulher santifica o marido. Por isso que nós precisamos estar sempre buscando nos santificar. Os homens mais ainda, né, irmãs? Mas Deus está falando com a gente, então vamos fazer o quê, né? Vamos fazer a nossa parte. E então isso abençoa os maridos, porque nós somos o corpo, né? Nós somos a coluna do nosso lar. Os homens são os cabeças, mas nós somos a coluna. E nós somos o termômetro da nossa casa. Se nós estamos toda impura ou infectada, isso atrapalha mais ainda o marido, né? Tanto é que a Bíblia diz para que ele não se una a uma prostituta, porque ele vai se tornar uma com ela. Então, quando nós tornamos uma só carne, a mulher tem esse poder de purificar o homem, de abençoar, né? Então, a gente tem que dar atenção a essa limpeza do nosso corpo, dessa parte do banheiro na nossa vida. Vamos ler Jeremias capítulo 48. Não, antes de ler Jeremias, já que eu falei do casal, vamos ler Provérbios. Provérbios. Vamos achar aqui. Provérbios 30. Provérbios 30. Um momentinho que eu perdi aqui, irmãs. Provérbios 30, no capítulo 20, fala assim. Provérbios 30, 20 fala assim. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela se banha e diz, eu não cometi maldade nenhuma. Então, olha como é importante a questão da purificação. E aqui está só dando um aviso para a gente, como que, às vezes, as pessoas às vezes acham que é só uma purificação por fora, né? Banhei, tô limpa, né? Mas a gente tem que fazer essa conotação, fazer essa junção do nosso banho com a espiritualidade também. Então, eu quero deixar uma dica, irmãs. Eu comecei a praticar isso há alguns anos, de orar quando eu estou tomando banho. Quando eu falo orar, irmã, não estou falando aquela coisa religiosa. Nossa, como que eu vou orar, invocar a Deus aqui, nua, tomando banho? É você conversar com seu pai, sabe? Deixa a água cair no seu ombro, relaxa, tirar a tensão do dia, liberar aquilo que foi naquele dia. Senhor, me perdoa se eu errei com alguém, me perdoa se eu ofendi alguém. Ou então quando a gente fala algumas coisas que não devia, né? Às vezes a gente fala alguma coisa que não devia, e aí a gente perde perdão. Senhor, me perdoa, não devia ter falado, passei do limite, me ajuda, eu tô cansada hoje. É sensacional, irmãs, sensacional. Eu não quis trazer um estudo profundo aqui sobre banho, mas a gente sabe que várias religiões têm os seus banhos de purificação, né? Isso, será que eles inventaram isso? Não, isso já vem aqui de anos. Então, a água, ela tem esse poder, ela tem essa energia de nos relaxar, de nos purificar. Então, o banho, ele era muito valorizado nos tempos antigos. Nos tempos antigos, as pessoas não tomavam banho todos os dias, muitas vezes, porque não tinha condição.
às vezes viajava longo, né? Viagens longas a pé, e a pessoa não tinha condição de tomar um banho. Outra coisa que eu vou ler aqui, vamos ler esse texto aqui que Jesus lava os pés dos discípulos, João capítulo 13. Vamos lá, João capítulo 13 fala assim, que nós estamos falando aqui dos pés, as pessoas andavam a pé, né, as casas tinham já preparado para que o visitante chegasse e lavasse os pés. Então vamos ler João capítulo 13, no versículo 5 e 10, de 5 a 10 fala assim, era o momento da ceia, né, um dos últimos momentos de Jesus, ali antes da festa da Páscoa, eles acabaram de comer ali, e aí Jesus fala assim, depois disso, ele deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximando, pois, Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço agora não compreende, não saberá, só compreenderá depois. Disse-lhe Pedro, nunca vai me lavar os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Olha que tremendo. O Senhor deixou esse exemplo da purificação. Ele deixou esse exemplo e aqui ele falou que precisava lavar só os pés, porque o resto ali eles já tinham aceitado ao Senhor, né? Eles já estavam caminhando com o Senhor. E uma coisa que eu quero deixar aqui em relação ao banheiro, que a gente venha aprender, irmãs, todos os dias, assim como a gente faz as nossas necessidades, todos os dias a gente se limpar. Um problema que eu vejo quando a gente vai aconselhar, quando a gente vê pessoas, e até eu falo dos outros, mas eu tô falando de mim. Se você deixar acumular coisas, no final você não dá conta da sua própria vida. Quando a gente vê a questão do perdão, a questão de decisões, né? Você passou um dia difícil, sofreu alguma coisa, humilhação, ou você foi a causa de alguma coisa ruim, aí você vai e dorme, ou deita e não olha para aquilo, quer esquecer. Porque, irmãs, lidar com culpa, lidar com perdão, lidar com atitudes, você tem que aprender a ser maduro. E muitas vezes essas coisas nos confrontam e a gente não sabe como lidar e a gente bota para debaixo do tapete a sujeira. E um dia tudo vem à tona. Então, por isso que eu até estou dando essa dica. Quando você tomar banho, todos os dias, se livra ali daquilo que foi o dia. Se livra daquele cansaço, sabe? Às vezes, vamos supor que no seu trabalho uma pessoa abusou um pouco e você teve que trabalhar além do que devia e você está chateada e você acha que foi injustiça. Se livra daquilo ali no banho. Deixa aquela água cair e levar aquilo ali. Sai daquele banho renovado. O banho é para nos renovar. O banho é para preparar a gente para um sono bacana. O banho é para preparar a gente para uma noite de intimidade com o marido bacana. Então a gente tem que tomar uma consciência. Não é entrou no banheiro e tomou banho de qualquer jeito e com raiva e sai dali da mesma maneira. A gente tem que ter uma outra visão do nosso banheiro. Uma outra coisa também da questão das nossas necessidades fisiológicas. A necessidade fisiológica, irmã, ela tá ligada à nossa alimentação. Nós precisamos avaliar. Tem pessoas que passam dias com o intestino preso, né? Ou então a pessoa tem um intestino muito solto. Nenhum dos dois casos é normal. Temos que aprender, hoje em dia, irmãs, a gente tem tudo que a gente precisar, toda instrução que a gente precisar tem na internet. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci que ela tinha um intestino muito solto. E tem gente que tem intestino solto demais, acha que tem um intestino ótimo, né? Eu tenho um intestino ótimo. Isso não é a verdade. O intestino ótimo, ele tem que fazer uma limpeza no seu intestino. Ele tem que trazer para fora. Então, eu vou ter que falar aqui, né, irmã? O cocô bonito, cocô tem que ser bonito. Ele tem que sair igual uma banana, limpando tudo. Não é aquela aguaceira, não. Aquilo ali, não, isso é sinal de que não tá indo bem. E eu falava para ela falou assim, eu nunca fiz um cocôzinho assim bom,
Nunca na minha vida, sempre foi assim. E acredita, irmãs, que essa pessoa depois ela teve um problema, ela foi descobrir que ela tinha um problema intestinal e que a coisa era séria. Ela teve que operar, ela teve que tirar um pedaço do intestino, aquilo necrosou, né? E não tô falando que todo mundo que tem intestino mole tem isso, não. Não dá pra apavorar aí, não, viu, irmã? Ouvindo isso, fala, ai, meu Deus. Não, eu tô dizendo que a gente tem que dar atenção ao nosso corpo. A gente não é uma máquina, né? Não dá pra ficar 2, 3 dias. Você sabia, irmãs, que o intestino preso demais, uma pessoa pode surtar? Ela pode ter surtos psicóticos devido ao intestino preso. A pessoa com uma infecção de urina, ela pode ter alucinação. Isso é para a gente ver tamanho a intoxicação de que se esses órgãos não funcionam bem, o que traz para a nossa vida, o que traz para a nossa saúde. Então, o banheiro, ele fala dessa purificação diária, da mesma forma que a purificação espiritual. Então, Jesus, quando lavou os pés do discípulo aqui, além de um ato de humildade, além de um ato de inclusão, olha, eu estou incluindo vocês estão em mim, eu estou em vós, é uma limpeza. Os nossos pés precisam ser limpos. Por onde nós andamos? Nós precisamos limpar os nossos pés. Será que nós andamos por caminhos de morte? Andamos por caminhos de adultério? Por caminhos de negócios ilícitos? Injusto? A Bíblia diz em Apocalipse, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Nós estamos vivendo nessa era. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver seres humanos rolando na lama igual porco. Porque é o que está acontecendo. As pessoas perderam a noção de se limpar. Ninguém mais quer saber de estar limpo, ninguém mais quer saber da sua reputação, ninguém quer saber mais das suas vestes, de mostrar uma veste limpa, como o Senhor disse aqui. Olha, Arão tem que vestir veste de linho, linho fino, linho puro. Linho fala da pureza, da santidade. Ninguém mais está nem aí com nada. Né? O povo está misturando com tudo. Mas nós fomos chamados para dar atenção para isso. Uma outra coisa que eu quero falar aqui sobre essas necessidades fisiológicas, eu sempre tive o costume também de agradecer a Deus. Eu não sei se você tem esse costume, irmã, de agradecer a Deus depois das suas necessidades fisiológicas, porque é um alívio tão maravilhoso, né, um bem-estar tão bom. E eu não imaginava que os judeus eles têm uma oração específica para isso. Eles têm esse costume de orar sempre depois que eles fazem as necessidades fisiológicas. E como eu tenho falado da minha patroa, que ficou, né, ela teve um derrame, ela está acamada e ela tem que fazer as necessidades na fralda, irmã. Eu nunca tinha acompanhado uma pessoa enferma, eu nunca tinha acompanhado uma pessoa nessa situação. Então, para mim, foi muito chocante. Foi um choque muito grande ter que ver ela naquela situação, ajudar a limpar. E eu estava falando isso para minha filha quando eu chego em casa, dependendo do dia, eu falo, olha, nós temos que agradecer. Quando nós estamos bem, quando nós estamos saudáveis, o quanto é importante, ainda que você às vezes está idoso, ainda que você às vezes está enfermo, mas você consegue ainda ir no seu banheiro, você consegue sozinho, porque, irmãs, é muito complicado, é muito triste usar fralda. É muito triste ter pessoas que não te conhecem, ter que limpar a gente. Que a gente possa orar sobre isso, sabe? A gente orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado porque eu sou saudável, obrigado. Sabe quando toda mãe acha que faz isso, né? A mãe, quando a minha patroa está constrangida, ela fica assim tão constrangida e às vezes ela fala, ai, vocês terem que fazer isso, né? Aí eu falo assim, olha, sabe que toda mãe fica feliz quando o filho faz cocô, bebezinho? A gente limpa com o maior prazer. Então a senhora fica tranquila, porque isso está mostrando que a senhora está bem. A senhora ainda está funcionando normal. Fica tranquila. Né? O pior é se a pessoa ainda ficar acamada e ainda ter problemas ainda de intestino. Então a gente possa agradecer ao Senhor. Agradecer, valorizar por tudo. Entender que o nosso banheiro é um lugar especial. Que o nosso banheiro é um lugar
de purificação diária. Não acumule, irmãs, não acumule. Outra coisa que eu li sobre os judeus também, falando que é importantíssimo ir ao banheiro todos os dias, como uma purificação, não só física, mas também para te dar leveza. Irmãs, uma pessoa que o intestino não está bem, ela não consegue aprender, ela não tem aprendizado, isso aí você pode pesquisar, pode perguntar para o médico, né? Vai no médico e fala, me fale tudo sobre cocô, que ele vai te explicar isso. A pessoa, ela não tem uma paz de espírito, ela não tem alegria, porque ela fica, mexe com o humor dela, ela fica nervosa, ela fica estressada. Então, como é que ela vai ler? Como é que ela vai entender? Como é que ela vai relaxar? Como é que ela vai ouvir aquilo que Deus está querendo ensinar se a pessoa está toda cheia de fezes dentro? Então, que a gente possa entender, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos colocar para fora, irmãs. Colocar para fora tudo que não serve. Que seja não só fisicamente, como eu estou falando, mas que seja espiritualmente. Eu tenho mais 2 textos aqui para ler, para a gente terminar. E como rendeu o assunto do banheiro, né, irmãs? Olha como a vida da gente é, né? Tudo a gente tem que dar atenção. Meu Deus, eu amo isso. Vamos lá. Jeremias, capítulo 48, no versículo 10 e 11. Fala assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupadamente, está falando de uma nação aqui, de um povo, Moabe, e está falando assim: despreocupadamente esteve Moabe desde a sua mocidade. Eles têm repousado nas fezes do seu vinho. O seu vinho não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Deus estava trazendo uma palavra sobre Moabe, e ele estava dizendo que Moabe se repousa nas suas fezes. Olha que coisa forte, né? Quando eu digo a palavra de Deus, ela tem palavra para tudo, tem palavra para tudo, irmãs. Se você quiser aprender tudo, isso aqui é uma biblioteca da vida, é o livro da vida. Então eu li, tem 2 textos aqui que eu vou terminar, que é esse, que fala isso. E é engraçado que fala antes de falar que esse Moabe ficava repousado sobre as fezes, que ele estava vivendo despreocupadamente. Assim como muitos de nós. Entra no banheiro, sai, tá nem aí, não percebeu que tem que lavar a mão, não percebeu que se o intestino tá preso tantos dias, se o intestino é solto demais, nunca parou para pensar, nunca quis saber, né? Nunca observou que tem que alimentar melhor, que Deus está chamando a gente para alimentar melhor, para poder ter tudo funcionando perfeitamente. Quanto melhor você estiver funcionando, melhor servo você vai ser, melhor filho você vai ser. A gente às vezes tem a concepção de que a gente tem que ser bom só no espírito. Não tem como, não tem como. Tudo reflete, né? E aqui está dizendo que ele ficava repousado nas fezes. E isso fala também de ficar tranquilo sobre as coisas ruins na nossa vida. Ficar sentado em cima das coisas ruins. Não liberei perdão hoje, não tem problema não. Guarda isso aí para amanhã, para outro dia, daqui 20 anos, 30 anos, aquilo lá está guardado. Fui ofendido hoje, não sei lidar com isso não, fica com aquela culpa diária, aquela coisa, passa 20 anos, 30 anos. Deus quer nos limpar, irmãs. O texto, o tema da caminhada é descanso, libertação e juízo. Não tem como você descansar suja, não tem como você descansar sem você entender de banheiro, entender das suas necessidades fisiológicas. Se nós não estamos lidando com coisas diárias que a gente precisa, como que a gente vai lidar com coisas diárias que a gente não vê? Para terminar, Sofonias, capítulo 1, versículo 12. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as fezes. E dizem no seu coração, eles dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem mal. Olha que coisa absurda. Vou ler mais o versículo 13. Por isso serão saqueados seus bens, assoladas suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nela, plantarão vinha, porém não beberão o vinho.
Está perto o grande dia do Senhor. Está perto. Se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Então, o Senhor está dizendo que ele vai castigar, ele vai esquadrinhar Jerusalém, e ele vai castigar os homens que estavam assentados sobre as fezes do seu vinho e que dizem que o Senhor não faz bem nem mal. Pessoas que dizem que Deus não se importa. Deus não se importa com isso não, irmã. Que palavra boba falar de banheiro, Deus não se importa com isso. E assim a gente vai vivendo, né? Deus não se importa com o que a gente come não, irmã, bobeira. Deus não se importa com isso. Deus não... Você já viu pessoas assim que você fala, por que você não ora sobre isso? Deus não se importa com esses assuntos não. Deus se importa com tudo na nossa vida, tudo. E se a gente der atenção, a gente vai viver uma vida abundante. Você vai deixar de ir para o céu se você aprender essas coisas ou não? Não, talvez não. Você vai para o céu, mas você deixou de viver uma vida abundante. Você deixou de ter uma vida saudável. Irmãs, tem muitas irmãs que querem emagrecer e às vezes elas ficam se matando em alguma dieta, ficam se matando com um monte de coisa e não entende que começa pelo intestino. Tem muitas pessoas que se você fizer uma limpeza no intestino, você já vai perder quilos e quilos. Porque o seu metabolismo ele trabalha melhor quando o seu intestino está melhor. Eu não posso dar uma aula disso aqui, mas pesquisa, busca, se alimente melhor, né? Avalie. E o Senhor está dizendo aqui, 2 terços do que eu li, que o Senhor ia castigar aqueles que estão sentados nas suas próprias fezes. Porque o Senhor, ele era muito cuidadoso com o seu povo na purificação e as pessoas não estavam ali, alguns, né, não estavam dando atenção, estavam vivendo na imundícia, na sujeira. Bom, essa é a palavra do dia, que a gente venha dar atenção ao nosso banheiro, que a gente venha limpar o nosso banheiro, venha cuidar do nosso banheiro. Mais pra frente eu vou falar sobre essas coisas do cuidado da casa e essa palavra que eu tenho para o nosso dia de hoje, para a gente meditar, que o banheiro está totalmente ligado à nossa purificação. Então vamos começar a purificar, desintoxicar, fazer um detox na nossa vida. Amém? Que o Senhor abençoe. Ouça a canção do dia, uma canção sobre que vai nos motivar a nos limpar, que eu falo espiritualmente também, né? E é isso. Pai, muito obrigada. Obrigado pela nossa vida, pela nossa casa, porque nós temos banheiro hoje, banheiros bons. A gente não precisa ir lá fora, a gente não precisa ter constrangimento, a gente tem bons banheiros. Muito obrigada, Senhor, pela evolução, né, da humanidade. Obrigada, Senhor, pelos nossos órgãos. Obrigada porque os nossos órgãos têm trabalhado perfeitamente. Nós queremos te louvar, te agradecer. O Senhor é Senhor de tudo, da nossa casa, do nosso corpo, das nossas necessidades fisiológicas. O Senhor fez o nosso corpo pleno, completo, maravilhoso. Pai, nós queremos te agradecer. Senhor, sustenta aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, afofa a cama deles, como nós já falamos aqui, que o Senhor é misericordioso, bondoso e o Senhor afofa a cama dos enfermos. Pai, prepara a gente para uma boa velhice, que a gente venha se cuidar, que a gente venha ter uma velhice saudável, uma velhice tranquila. Em nome de Jesus, eu abençoo as meninas da caminhada, eu te agradeço por essa turma, em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia, irmãs.